Bom dia, Virgínia. Bom dia. Tudo bem? Vão me dizendo se vocês estão me ouvindo bem, se o som tá bom. Bom dia. Feliz em ver vocês por aqui. Vamos lá, minha primeira experiência. Vamos ver como que as coisas vão acontecendo. Qualquer coisa vocês me falam aí do som, da conexão, tá bom? Vou esperar uns minutinhos só pra gente começar, que o pessoal tá entrando agora. Se tiverem alguma questão, conforme eu for falando, que vocês queiram saber, vocês vão escrevendo aqui nos comentários. E aos poucos eu vou vendo e encaixando aqui na conversa, tá bom? Bom dia, Bruna. Bom dia, Edu. Alguém me dá um feedback aí? Como que tá o som? Estão me ouvindo bem? Pra gente começar? Bom dia. Então tá ótimo. Bom dia, Cá. Tudo bem? Então tá bom. Bom, pessoal. E aí? Estão bem hoje? Tá tudo certo aí durante o sábado de vocês? Bom ver vocês aqui. Vamos ver. Eu vou ajustar aqui um pouquinho pra ver se aparece som aí, Virgínia. Vê se não é no seu aparelho, Virgínia. Às vezes é o som que tá baixinho. Bom dia, Aline. Bom dia, Jéssica. Tem alguns que eu vejo aqui o nome do Instagram, mas não sei quem é, tá? Rene, Orzine, bom dia. Bom, vamos lá. Vamos iniciar então. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Para quem não me conhece, eu sou Milena Santos, eu sou arquiteta, eu sou de Jundiaí e trabalho com projetos aqui. Eu tenho formação na arquitetura, né, principal, e me formei como geobióloga e aromaterapeuta recentemente e descobri um outro mundo que eu tô aqui hoje para passar um pedacinho dele para vocês, para que vocês possam aproveitar esse momento de estar em casa para poder se conectar com o seu ambiente, né? Então, no final do ano passado também eu entrei para o HBC, que é a Health Building Certificate, e para quem não conhece, eles fornecem o selo da construção saudável. Então tem uma série de parâmetros que a gente segue para considerar um ambiente saudável, né? São vários itens bem minuciosos e tudo indica que os ambientes impactam na nossa saúde, né? Tem várias pesquisas, algo muito estudado, né? A geobiologia, né, ou biologia da construção, é a base do que eu vou tratar aqui com vocês hoje, é a essência, e o meu propósito é poder trazer isso para vocês, né, como um resgate, né, nesse momento que a gente não consegue
contar com um sistema de saúde de forma integral, né? A gente tem que fazer uma prevenção da nossa saúde. A gente tem que fazer o que a gente não está habituado a fazer. Não todas as pessoas, lógico, né? Muitas já estão nesse ritmo, mas muitos de nós acabamos deixando isso em segundo plano. E é importante que a gente coloque a prevenção, né? Esse momento diz isso pra gente antes de tratar um sintoma já existente. A própria Organização Mundial da Saúde tem um termo, né, que diz sobre os ambientes, que é a síndrome do edifício enfermo. Elas caracterizam alguns ambientes que várias pessoas dentro do mesmo ambiente, geralmente ambientes de trabalho, que eles têm uma fonte de diversas pessoas que frequentam o ambiente, né? Que apresentam algum tipo de doença específica e elas são vinculadas essa doença ao espaço, né? Então, ela diz o seguinte, né? Ela precisa cuidar desse ambiente, né? Esse ambiente está causando alguma doença nas pessoas. Tem algumas diretrizes, né, que a gente traz da arquitetura, que a gente já sabe, né, que a ventilação é essencial, que a iluminação é essencial, mas tem outros pontos e algumas especificidades que a geobiologia traz pra gente, para mostrar que o ambiente é muito mais importante, precisa ser olhado com muito mais cuidado para não prejudicar a nossa saúde, ou melhor, né, ser uma fonte de saúde para a gente, né? A gente pode utilizar o espaço para promover a nossa saúde. E é esse conceito que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Eu vou só fazer um parâmetro aí para vocês entenderem um pouquinho o que é a arquitetura e a geobiologia, antes da gente começar com algumas dicas, tá? Então, a arquitetura, ela faz uma análise do espaço, uma análise das pessoas que vão frequentar o espaço e oferece de maneira racional uma solução de funcionalidade, uma solução relacionada à arte, né, ao que aquele ambiente precisa expressar, e é montado e planejado esse espaço para que atenda à demanda, ao pedido e ao conceito do espaço. A geobiologia é uma ciência, ela estuda o impacto das construções, né, na nossa saúde e nosso bem-estar. Então, ela abrange outras áreas que a gente não trabalha na arquitetura. Então, a gente vai ver, além da ventilação, da iluminação, da acústica, a gente vai entrar em parâmetros como a qualidade do ar, a qualidade da água, a manutenção do espaço, então os produtos que são utilizados no espaço. A gente vai trabalhar também com análise dos campos eletromagnéticos. E o que é isso, né? Tudo que a gente tem hoje relacionado à parte que a gente criou, né? Que o homem criou. Então, por exemplo, as antenas de celular, os televisores, os celulares, a própria energia, as tomadas, né? Tudo isso são considerados campos eletromagnéticos. E também tem as energias naturais da Terra, que algumas pessoas já podem ter ouvido falar através da radiestesia, que são veios d'água, falhas geológicas, né, pontos de inversão, onde a energia flui diferente, e tudo isso é movimento, e tudo isso causa um tipo de impacto na nossa saúde. Então, o nosso corpo, biologicamente, tem uma resposta quando a gente está exposto a algum campo eletromagnético. Então, assim, todas essas situações entram na geobiologia. Qual é o benefício disso, né? A partir do momento que a gente tem um ambiente saudável, o que a gente usufrui, né? Então, no momento que a gente tem um ambiente saudável, a gente tira uma das áreas, né? Ele não vai solucionar, você vai ficar saudável só porque seu ambiente é saudável. Tem todo um conjunto, né? Você tem que se alimentar bem, você tem que fazer exercício regularmente, você tem, inclusive,
que pensar integralmente, né? Para que você consiga ter a saúde. Então, o que o ambiente vai fazer? Por exemplo, se você já tem uma propensão a ter uma doença, né? Então, você já tem traços de alguma doença ou você já está doente, isso o ambiente não é saudável. Então, o que, que vai acontecer? Você vai se recuperar com mais dificuldade, a dificuldade da sua imunidade estar estável, que é o que a gente mais precisa agora, né, nesse momento, vai ser mais difícil você conseguir esse ponto de equilíbrio, né? Então, e quando a gente está com saúde, né? Quando esse ambiente colabora com a gente, o que, que a gente tem? A gente tem melhor produtividade, a gente pensa melhor, a gente produz melhor, a gente se organiza melhor e consegue realizar todos os itens que a gente gostaria num dia de maneira tranquila e equilibrada. Então, se o seu quarto de dormir é legal, pensa que você vai passar nele em torno de 30% da sua vida, né? Às vezes a gente fala, mas eu só vou em casa para dormir, da rotina, né? Quem aí é assim? Mas ainda assim, 30% da sua vida você vai passar nesse ambiente, principalmente no seu quarto. Então, o quanto a gente está valorizando esse ambiente, o quanto a gente está se preocupando com o nosso sono, para que a gente consiga viver os outros 70% da vida bem, né? Então, o nosso espaço, ele é, como que eu vou dizer para vocês? A gente precisa dar valor, né? Quando a gente vai montar um espaço, né, que a gente está projetando, a gente precisa dar um pouquinho mais de valor para onde a gente investe, né? Porque ninguém consegue fazer, ninguém não, né? Algumas pessoas conseguem sim, mas a gente tem que equilibrar, né? Onde que a gente vai dar valor, onde que a gente vai investir um pouco mais, e na arquitetura ajuda a gente projetar esse ambiente, né? Junto com a geobiologia, dividindo os gastos de maneira que você consiga executar, que você tenha um ambiente saudável. Você não precisa ter uma casa lá de revista para a sua casa ser saudável. E às vezes a casa de revista não é saudável, né? Então, esses pontos assim, às vezes as pessoas ficam confusas. Então para eu ter esse ambiente eu vou precisar investir muito, né? E não é isso. Dá para você ter um ambiente saudável sem necessariamente ele ser um ambiente que você vai investir muito dinheiro. Então vamos lá. Alguns pontos aí que a gente que eu vou passar para vocês irem observando nos seus ambientes e já analisando aí, se conectando um pouquinho mais com a casa de vocês, tá bom? Então, muita gente tem problema para dormir, às vezes insônia, muito disso está atrelado aos hábitos e muito ao ambiente. Então, assim, o que é o quarto de dormir ideal? Se a gente fosse montar um quarto do zero e falar, esse é um quarto ideal. Então, na hora de dormir, ele precisaria estar completamente escuro, né? Muitas pessoas às vezes têm o hábito de deixar a luz acesa, então o legal é que vocês apaguem as luzes, deixem o ambiente um breu mesmo, porque isso vai ajudar o quê? Ao nosso corpo produzir a melatonina necessária para que a gente tenha um equilíbrio, né, na nossa saúde. A questão também por exemplo, a gente tem uma janela, hoje eu tenho uma janela aqui, que eu tenho a luz do poste na rua. Então, assim, se eu fecho a janela, ela não veda completamente. Então, o que é legal? Você trabalhar com uma cortina blackout para conseguir essa escuridão no quarto, tá? Outro ponto, a TV, né? A TV, deixa eu só ver aqui os comentários. Sim, com certeza, Marcelo. A TV no quarto. Muita gente hoje tem TV no quarto, né?
Então, o que que a TV causa, né? Ela cria um campo eletromagnético. Se a gente puder desligar ela para dormir é o ideal. Não vou desligar, é muito difícil, tem painel, a tomada não é acessível, então pelo menos cobre o LED da TV, tá? Porque aquela luz, ela faz com que seu corpo fique conectado, alerta, porque nosso corpo absorve tudo que está ao nosso redor, né? Então, eu tô de olho fechado, não tô enxergando a luz, mas ela prejudica ainda o nosso sono como deveria ser. Celular, né? Ninguém deixa aí, né, o celular do lado da cama, ninguém liga ele na tomada para carregar durante a noite. Eu falo isso porque eu mesma fazia isso direto, né? Não sei vocês aí, mas eu fazia isso direto. E o que que isso causa, né? No caso do meu quarto ainda, a tomada é bem colada com a minha cabeceira. Então, por exemplo, se eu ligo a tomada ali, o celular, ele fica a 30 centímetros da minha cabeça, né? Então, o que que isso causa? Ele causa um campo eletromagnético. Eu tenho até um vídeo depois, se vocês acessarem, no IGTV, que eu falo sobre isso relacionado ao celular e computador, né? Se vocês puderem ver, tem mais detalhes lá. Eu até faço uma demonstração com uma caneta que detecta esses campos, né? Então, você estando exposto a esse campo durante o sono, o seu corpo ele vai receber essa tensão, né? Ele vai receber essa tensão que acontece mais ou menos, para vocês terem ideia, em média, a uns 50 centímetros do celular e do fio, esse campo atinge, né? Ele está saindo, né, do fio e ele se propaga além disso, né? Eu percebo, não sei se vocês percebem, mas se você pega o celular conectado na energia, tem uma vibração e tem um tato diferente ali. Então, isso o que que faz? Ele cria uma tensão, né? Uma tensão que é um estresse, não deixa de ser um estresse causado no nosso corpo. E isso altera várias questões metabólicas nossas, né? Imagina aí você estando exposto durante o sono, que é o momento que você tem que descansar e relaxar, para estar bem no dia seguinte, exposto a uma situação de estresse, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar um pouquinho atento com isso. Outra questão, né? O ideal seria que a gente não utilizasse o celular pelo menos por 1 hora antes de dormir, porque a gente está em contato direto da vista com a luz. E o que isso transmite, né? O que que essa informação transmite para o nosso corpo, né? A luz, né? É um momento que, se a gente pensar na natureza, né? A natureza é o padrão ideal. Se a gente puder trazer isso pra gente, para todas as áreas, né? A natureza é o padrão, né? Como diz o meu professor, e o HBC também, no Alan Lopes. Então, acho que se a gente trouxer o padrão da natureza, as tonalidades de lâmpada, né? Elas simulam uma determinada incidência do sol, por exemplo, né? Então, se a gente observar o nosso dia, o dia vai clareando aos poucos, atinge um pico e depois vai escurecendo. Se a gente vivesse, né, no nosso habitat natural, que é a natureza, a gente está em contato com isso, o nosso corpo já entende e se conecta com isso e começa a produzir os hormônios à tarde do preparo dessa hora do sono, né? Desse momento que é super importante. E o que acontece quando a gente olha o celular? Essa luz, ela mostra pra gente que não é a hora de dormir, né? Então, sobre desligar o Wi-Fi à noite é muito importante também, né? Então, acho que já vou falar sobre isso também. Mas assim, essa luz, ela vai fazer o quê? Que a gente fique... Depois não adianta deitar na cama e falar, vou dormir imediatamente, que isso não vai acontecer, né? Ou vai acontecer porque você está muito cansado. Mas assim, a tendência é você ficar rolando na cama até você dormir, né? A questão do Wi-Fi, né? É outra questão, né? Eu fiz até um teste aqui quando eu estava começando o curso. As crianças são muito sensíveis, né? Eu tenho 2 filhos e as crianças são muito sensíveis às ondas, né? As ondas eletromagnéticas de baixa frequência, que é do celular. Então, o Wi-Fi, né?
essa conexão, além do campo eletromagnético da tomada, efetivamente, né? Essa conexão também faz com que a gente muitas vezes não consiga entrar em sono profundo. A gente dorme e acorda cansado, né? Então, faz com que a gente não relaxe. Então, por exemplo, se você desligar o Wi-Fi, principalmente o roteador, né? Isso pode ajudar muito no seu sono. Pode ser que você não perceba, tá? Eu desliguei, liguei, pra mim é a mesma coisa, eu não percebi nada. Mas o seu corpo com certeza percebeu. Isso não vem um dia, né, que você faz. Você tem que fazer qualquer teste aqui que eu passar pra vocês, no mínimo, eu indicaria um mês para vocês fazerem o teste para verem o resultado, né? E quando eu desliguei o Wi-Fi, que eu estava começando o curso e foi falado sobre isso, as crianças passaram noite sem acordar, né? Sem se virar, sem chorar na cama, principalmente porque no meu apartamento aqui, o quarto delas é do lado da fonte de Wi-Fi, né? E depois nas medições que eu fiz também, eu tenho interferência da Wi-Fi, inclusive do apartamento de baixo, né? Então isso a gente consegue medir e uma dica que eu vou dar para vocês que eu fiz antes de saber medir, antes de ter algum equipamento que eu consiga fazer essa medição, o primeiro experimento que eu fiz aqui foi com os meus filhos. Então, há um ano atrás, o meu filho tinha acabado de completar 1 ano, a minha outra filha estava com 3, e eu comecei a mexer, eu não tenho muitas posições, mas eu comecei a mexer as camas deles da maneira que aleatoriamente, assim. Então, eu mexia, uma das posições que eu deixava minha filha, ela chegava da escola e tossia dormindo, né? Ela chegava dormindo, eu punha ela na cama e ela ficava tossindo. Então, era uma posição específica no quarto que baixava a imunidade dela, né? Então, é uma questão de teste e percepção, tá? A gente tem várias diretrizes para seguir, mas é sempre teste e percepção. E se não tem melhora, né? Se o ambiente você percebe que não melhorou, você tem que ficar atento a isso, né? Então, com essas mudanças, eu cheguei em um layout do quarto que eu não conseguiria prever sem a observação deles, né? Então, isso é uma coisa que eu oriento para vocês, né? Às vezes a gente tem na cabeça, esse é o quarto do casal, esse é o quarto do filho, esse são o ambiente, a minha cama tem que ficar nessa posição porque alguém disse que tem que ser assim. E não é bem assim, né? Do momento que eu conheci a geobiologia, o ideal é que vocês durmam bem, tá? Independente de onde, independente de como, que tenha os fatores, né, que um bom quarto precisa, um conforto, né, mas sem algumas regras que a gente está acostumado a ouvir, que não necessariamente precisam ser seguidas, né. E a gente consegue atrelar isso, né, no projeto, na medida do possível, fazer algumas alterações para que isso seja saudável, né. A cabeceira da cama também, as pessoas tendem a dormir melhor, 75% das pessoas dormem melhor com a cabeceira da cama voltada de norte, nordeste ou leste. Então, isso 75% não são todas, tá? Eu acho que é um teste também. Se vocês têm a opção de voltar a cabeceira da cama para outras posições, movimentar, façam. Ou às vezes o casal só inverte a posição na cama, sente como que é essa diferença, né? Eu acho que a gente está no momento que a gente consegue experimentar tudo isso, né? Então, outra questão que eu ia dar de dica para vocês é da aromaterapia, para auxílio desse momento também da hora de dormir, o óleo essencial de lavanda é ótimo. Então, se você tiver um óleo essencial, você pode pingar uma gotinha no travesseiro, e isso vai ajudar o seu corpo a relaxar e entrar nesse momento que você precisa. Ou de repente pingar uma gotinha no cantinho do box, onde você não vai pisar, para fazer um banho terapêutico antes de dormir. É super legal. Um difusor, né? Para quem tiver em casa, colocar umas gotinhas de óleo de lavanda no difusor também ajuda bastante. Tudo bem até aí, pessoal? Alguma dúvida? Qualquer coisa vão escrevendo, tá bom? Outro ponto que eu ia passar para vocês, assim, geral da casa, que agora até já foi falado,
a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado agora com a ventilação, mas isso deveria ser feito todos os dias do ano, tá? Então, assim, para um escritório, por exemplo, que fica todo fechado, às vezes só trabalha com o ar-condicionado ligado, a gente precisaria pelo menos ventilar esse ambiente por 1 hora por dia para ter a troca e que as bactérias, né, que acabam acumulando no ambiente, tivesse uma troca de ar, né, uma limpeza do ar, tanto de umidade quanto de poeira, de vários resíduos que ficam no ar que a gente precisa de troca, né? Então, obrigado pelo feedback aí, pessoal. Já falo da cabeceira da cama, tá bom? Também o que é legal pra gente usar e ter uma limpeza do ar, né? Trabalhar com bastante planta, né? Então, as plantas ajudam a equilibrar o nosso meio ambiente, né? Então, quanto mais planta a gente tiver, tem várias plantas que são super seguras para ter dentro de casa, melhor. Então, por exemplo, eu gosto muito do lírio da paz, eu tenho aqui em casa, mas a rafis, que é super vista dentro de casa, também é legal. A costela de Adão, zamioculca também, para quem conhece. Então, isso são coisas que a gente pode fazer que vão auxiliar muito. Então, por exemplo, em escritórios, a produtividade pode aumentar, né? Tem pesquisas que mostram que a produtividade pode aumentar em até 20%, se a gente trabalhar com plantas dentro do ambiente, né? E quanto que a gente tem, né, dentro do nosso escritório, por exemplo, né? Nosso home office agora, quanto de planta a gente tem, né? Quanto a gente está habituado a colocar. Então, só voltando aí na cabeceira da cama, para a gente continuar depois o desenvolvimento, a cabeceira da cama, se a gente pensar que a gente recebe, que a gente está conectado, né, com a nossa natureza, então, por exemplo, quem aí nunca falou, eu peguei o telefone e a pessoa que eu estava pensando em ligar me ligou, né? Então, assim, a gente tem uma intuição e a gente está conectado com esse tipo de energia, né? É uma demonstração para quem já assistiu, né? Agora me fugiu o nome. O Avatar, o filme do Avatar, onde eles estão conectados com a natureza deles. Não sei se vocês já assistiram, mas a gente, de alguma maneira, a gente está conectado também, né, com a nossa natureza. Então, se a gente usar disso, né, a energia que acontece durante o dia, né, cada momento do dia a gente está com um tipo de energia diferente. Então, se a gente observar como isso acontece, né, numa bússola, né? Então, o Sol nasce lá no leste e a gente está com energia boa, renovada, a gente está feliz, ainda não tão planejando os pontos, mas está com uma energia legal. Geralmente é uma hora legal para você praticar um exercício, né? Para você usar dessa energia. No momento das 9 da manhã, né? Que geralmente o Sol já subiu um pouco, né? Então, aqui no hemisfério sul, se a gente pegar então, leste, ele passa para ser nordeste, né? Então, no nordeste, a gente já está com uma energia de mais ação, geralmente 9 horas da manhã, 9h30, a gente já está ativo, já está pensando mais focado, mais alinhado. E quando chega realmente no norte, que é meio-dia, a gente está com uma energia legal ainda. Então, esse tipo de energia, né, desses pontos, né, da bússola, a gente recebe eles conforme o Sol, né, conforme o nosso ponteiro da bússola gira, né? Então, conforme a gente trabalha essas regiões, né, de cabeceira, a gente recebe esse tipo de energia, né, que é mais compatível com as pessoas. Não sei se deu para vocês entenderem, né? Eu sinceramente demorei um pouco para entender essa área, né, um pouco mais complexa. Mas é mais ou menos isso que acontece, essa conexão. As plantas, tem algumas plantas que a gente tem que tomar cuidado, sim. Essas que eu falei são bem seguras, tá? Mas não são perigosas, não, né? Tem algumas que são tóxicas, que a gente deve evitar.
né? Geralmente plantas que a gente também não pode ingerir, né? Então essas plantas costumam ser tóxicas e não devem ser usadas dentro do ambiente, de preferência no ambiente total, né? E nunca nos quartos, né? No quarto de dormir. Mas, por exemplo, você colocar um lírio da paz dentro do quarto das crianças é ótimo, é uma das plantas que mais limpa o ar e purifica, então é bem legal. O meu quarto mesmo aqui, eu tenho planta, eu coloquei depois que eu soube também, porque eu também tinha um certo receio de trabalhar com elas principalmente dentro do quarto, né? E conforme eu fui fazendo essas mudanças na minha casa, a gente foi sentindo essas diferenças, né? Então, é legal que vocês façam e testem também, né? E sintam isso, né? As plantas podem ficar no alto, sim. Não tem, assim, o que a gente pede, né? Assim, que seria o ideal, é que pelo menos a cada 3 metros a gente tivesse um vaso de uns 30, 40 centímetros de altura. Então, a gente não tem o hábito nem de colocar, às vezes, uma planta por cômodo, quanto mais tem uma planta a cada 3 metros dentro do nosso apartamento, né? Da nossa casa, do nosso escritório. Então, a gente pode inserir sem medo as plantas aí. Quem quiser depois me passar inbox que tem interesse de colocar mais, eu posso fornecer um documento que tem várias plantas e quantas colocar, qual o tamanho. Então, é só me mandar uma mensagem que eu encaminho esse material para vocês, tá bom? Na iluminação, a gente precisa sempre dar valor para a iluminação natural. Mas o ideal para a gente trabalhar com as lâmpadas dentro de casa, a melhor solução hoje são as lâmpadas LED, né? Porque de repente que é econômica, né? Aquela lâmpada que a gente estava utilizando antes do LED, não é tão legal, porque ela vibra. Então, assim, se você diminuísse, né? Colocasse em câmera lenta, você veria que ela estaria piscando o tempo inteiro. Algumas que estão, às vezes, para queimar, a gente consegue perceber isso mais nítido. E às vezes até, por exemplo, no quarto a gente apaga a luz e continua vendo a lâmpada piscando, né? Então isso é bem ruim, né? Precisa dar preferência para as lâmpadas LED que não tem essa vibração e diminuem também essa taxa de estresse, né? Entre aspas, que cria no nosso corpo. Um outro ponto importante das lâmpadas que a gente pouquíssimas pessoas hoje têm acesso, porque não tem tantas marcas disponíveis hoje para a gente comprar, lâmpadas com o IRC maior que 90. E o que é isso, né? É o índice de reprodução de cor. Então, se a gente vê um rótulo, né, geralmente tem essa especificação, e lá a gente consegue ver. Geralmente as que tem no mercado é 80, né? E isso que acontece, né? Quando a gente vê uma maçã no sol, ela tá com a cor natural. No sol a gente tem 100% de RC, né? Se a gente vê na lâmpada, às vezes ela muda o tom. Então, por exemplo, se quanto mais baixo o RC, menos real vai ser a cor de tudo que a gente está vendo, do nosso corpo, né, no espelho, a cor do nosso produto, né, numa loja. Então, se você precisa transmitir com vivacidade o que você vai vender, o que você dentro do seu ambiente de casa, porque isso é importante, né? Porque a gente precisa ter essa visualização real. O nosso corpo entende como real só o que está próximo da natureza. Então, se a gente vê algo que está uma maçã pálida, você não sente vontade de comer, né? E o que isso impacta, né, na nossa saúde? Quando a gente não tem vontade de comer algo que é natural, que tá legal, que não tá estragado também, tá, gente? Mas isso auxilia e evita que a gente crie vários distúrbios e estresse, né? A questão da limpeza também é algo que eu estava falando até para uma amiga ontem, né? Acho que ela tá aqui assistindo, a Fran. A gente tem o hábito, né? Muitas pessoas têm o hábito já de usar cloro, cândida, entre outros produtos, tá? Na verdade, quase todos os produtos de limpeza que a gente usa hoje contém vários produtos cancerígenos, né? E quando eu fiz aromaterapia, né, uma das coisas que
que eu consegui entender melhor, né? Como que a gente traz um benefício de um óleo essencial para o corpo? A gente pega e passa ele na pele, né? Passa nas áreas de grande circulação ou inala ele, né? E o que acontece? Ele vai direto para a nossa corrente sanguínea. E quando a gente está utilizando um produto de limpeza, a gente está tocando nele, a gente está inalando ele. E se tem algum item, né, cancerígeno dentro dele, isso está passando diretamente para o nosso corpo, né, de alguma maneira. A absorção é diferente de um óleo essencial e de um produto, com certeza. Mas se você, por exemplo, lavar um banheiro com cloro ou cândida, com a janela fechada, com uma ventilação que não está adequada, você está se intoxicando com ela. E daí o que me preocupa, né? Nesse momento, a gente precisa utilizar, né? A gente precisa fazer uso de produtos para matar o vírus que está disseminado por aí. E a gente precisa ter um pouco de cautela com isso, né? E se possível, por exemplo, se a gente não está saindo, por exemplo, um dia que a gente não saiu, a gente não precisa passar cloro no espaço, né? A não ser que tenha alguma pessoa dentro do ambiente que esteja doente, esteja com algum problema ou esteja em isolamento, né? Daí é uma outra situação. Mas se a gente puder evitar e intercalar isso com vinagre, que é ótimo para fazer limpeza, né? Ele ajuda também no combate das bactérias. Na verdade, no dia a dia eu quase não utilizo o cloro aqui em casa mais. Eu uso vinagre, água e em alguns momentos eu utilizo bicarbonato de sódio. Então, assim, tem várias receitas. No YouTube, se você entrar, pesquisar vinagre, receita, produto de limpeza, tem um monte de variações que a gente consegue fazer. Não sai caro, né? É sustentável. Vai dar um pouco mais de trabalho? Vai. Tem produtos prontos hoje no mercado de empresas que nem a Positiva, que trabalham com produtos de limpeza naturais e prontos para uso, para quem precisar. Tem um custo maior, mas tem gente que não tem o tempo de mexer, né, e planejar isso. O vinagre de álcool, sim, hoje a gente encontra no mercado aqueles galões grandes e na verdade você não ele dura aqui, um galão grande, para mim dura uns 2, 3 meses, porque não precisa de muito, né? Mas é super importante. O lisoforme também é uma boa opção para a gente intercalar quem tem alergia do cloro, porque tem muitas pessoas que têm alergia, né, ao cloro. Então, o lisoforme é uma alternativa legal agora para esse momento, para a gente intercalar e fazer esse tipo de limpeza. A Roseli passou aí. Bem lembrado. Então, se a gente puder optar por produtos mais naturais, com certeza a gente vai ter uma queda de imunidade menor, né? Então, por exemplo, se você... Vamos pensar, por exemplo, agora uma contradição, né? A gente está tratando a nossa parte respiratória para que a gente fique saudável e não pegue vírus. Daí a gente vai e utiliza todo dia cloro. E daí o que acontece? O principal ponto que o cloro vai atingir é a nossa via aérea, né? Ela vai tirar toda essa proteção que a gente tem na via aérea de combater qualquer vírus que esteja no ambiente, né? Isso é uma das coisas que eu acho super importante passar. Eu acho que a gente está vivendo num momento, né, que a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? A gente às vezes fala, não, a gente tem que matar os vírus, as bactérias, a gente tem que trabalhar num ambiente estéril, né? A gente não precisa estar num ambiente totalmente estéril, né? Se a nossa saúde estiver boa, se a gente cuidar da nossa saúde, né? Então, eu acho isso um pensamento que às vezes a gente não tem dentro da nossa cultura, né? A gente acha que todo mundo que é ruim tem que morrer, né? Todas as bactérias que são as vilãs, né? E não a gente que tem que cuidar o que a gente tem controle, que é o nosso corpo e a nossa imunidade, né? Então, quanto mais a gente se atentar a isso e aos poucos mudar esse hábito, né? Que eu acho que é o que a gente está fazendo agora, que vai ser muito bom para muitas pessoas, é esse movimento, né? Então, deixa eu ver aqui os que vocês passaram. Para lavar roupa também é muito bom. Se você utilizar o sabão, né, para lavar roupa e utilizar o vinagre no lugar do amaciante, é ótimo, porque o amaciante é um dos produtos
que é muito alergênico, causa alergia para muitas pessoas. Então, ter um pouco de cuidado de utilizar esses produtos que a gente está habituado, que a gente acha que é comum, às vezes a troca de um desses produtos que a gente utiliza vai fazer com que às vezes até algumas dermatites sumam, né? Algumas coisas que a gente achava que era normal, que já estava incorporado, né? Que a gente não fala, não tem resultado, isso daí não sara mesmo, desencanei, né? Então, acho que algumas dessas questões, às vezes, são até resolvidas com alguns ajustes, né? Que a gente pode fazer no dia a dia e que é uma questão de hábito. Vamos lá, então. Nosso ambiente de trabalho, né? Agora, tem muita gente trabalhando no home office, mas também tem muita gente ainda indo trabalhar, né? Então, o que é legal, assim, né? Que às vezes a gente tem o hábito, para quem trabalha em empresa, tem o hábito de levar, e às vezes a gente tá em casa e não faz o uso. Então, por exemplo, o ideal é que você prepare esse ambiente de trabalho, né? Que você tenha um lugar para trabalhar dentro de casa, né? Nesse momento. Se você não tem um cômodo, não tem problema, que você tem uma mesa ali organizada, onde está o seu crachá da empresa, onde tem alguma memória que você pode trazer, que você vai se conectar com isso. Você também trocar de roupa para estar nesse espaço, né? Isso muda completamente a nossa percepção. E daí, assim, no ambiente, o que a gente tem que tomar cuidado, né? Iluminação, né? A gente precisa estar, de preferência, se você tiver a oportunidade de estar próximo de uma janela, é muito legal, que daí a iluminação natural, ela já é completa, né? Porque a gente precisa. E quando eu digo iluminação natural, não é estar embaixo do sol, tá, gente? Porque isso daí cria ofuscamento também, não é muito legal. Então, se a gente utilizar desse espaço para trabalhar, a gente tem muitos benefícios, né? Além de estar recebendo também, em algum momento, essa ventilação natural, abrir essa janela, né? Nesses dias aqui que estão bem gostosos para aproveitar. Isso vai ajudar você a ter mais produtividade, a se conectar com o seu trabalho e conseguir se concentrar, né? Um ponto que a gente pega muito nas empresas, né? E que a gente pega, às vezes em casa a gente não tem muita opção quando tem muitas pessoas, mas se a gente tá num ambiente silencioso, né? Um ambiente que os ruídos não interfiram, né, na sua distração, é fundamental. Não sei se alguém já passou pela situação, por exemplo, de ter um ventilador ligado, principalmente no trabalho, que às vezes você não tem controle, né? São muitas pessoas que querem ligar o ventilador, que estão com calor, enfim, não tem um ar-condicionado, e daí no momento que alguém desliga o ventilador, você faz, que delícia. Eu nem estava ouvindo mais o ventilador, mas isso, depois que desliga, parece que tem uma paz, assim. Então, isso eu acho que é muito comum, não sei se vocês já passaram por isso, ou de repente quando a geladeira está funcionando, né, tá fazendo barulho e de repente ela desliga, principalmente à noite. Você fala, ai que delícia, eu nem sabia o quanto isso estava me incomodando, né? E quanto que isso tira a sua produtividade, né? No momento que você tá com essa tensão, você não consegue dar o melhor de você, né? O melhor para o seu trabalho. Então, observar esses ruídos e procurar desligar algumas fontes e equipamentos, né, desnecessários ao seu redor, vai te ajudar a engajar, se concentrar mais rápido e fazer o trabalho que você precisa fazer. Então, as plantas, de novo, né, vão ajudar bastante nesse ambiente de trabalho. Usem e abusem das plantas. Tem algumas que são utilizadas até para melhorar a umidade do ambiente, né? Ambientes muito úmidos, ambientes muito secos. Então, tudo isso interfere. Por exemplo, se o ambiente está muito seco, as nossas vias aéreas secam e a gente fica mais vulnerável a que as bactérias se instalem na nossa via aérea, né? Então, por exemplo, você está exposto ao ar-condicionado também o tempo inteiro. Qual é o nível de umidade que está esse ambiente, né? Essa abertura das janelas faz que essa umidade se regule automaticamente, né? Se o tempo tá bom, né? Se não é um período muito seco, senão a gente tem que medir e trabalhar com umidificador, né? Então, acho que essas coisas aí interferem para todo mundo
e se todo mundo conseguir dar uma limpada, todo mundo vai trabalhar melhor, vai ter um rendimento melhor e com certeza vai conseguir ter mais tempo para realizar as tarefas pessoais, né? As fontes de energia no computador, né? Eu falei do celular no quarto, mas no computador, por exemplo, é a mesma coisa. Agora a gente vai trabalhar em casa. Quantas pessoas aí não estão trabalhando no notebook, por exemplo? Então, tem que ter um pouquinho de cuidado, porque eu falo isso por ser um hábito meu, né? Desde a faculdade, 10 anos atrás, eu levava o notebook para lá e para cá, a bateria já não funcionava mais, e eu usava ele carregando, né? O tempo inteiro ligado na fonte, né? E o que que isso traz, né? Ele cria um campo, né? Principalmente no notebook, que a máquina está toda embaixo do teclado, né? Ele cria um campo eletromagnético que, por exemplo, eu, nesse período que eu usava de manhã, tarde e à noite o notebook conectado na energia, desenvolvi LER no pulso. Em menos de 2 anos, né? Que foi esse período mais forte, que eu utilizava há muito tempo. Então, por exemplo, o que aconteceu? A minha posição não era correta, o teclado do notebook não é favorável, né, para nossa posição ergonômica, a gente precisaria estar com o pulso alinhado com a mão, apoiado sobre a mesa. Essa falta de postura e esse local que foi prejudicado no meu pulso, ele evidenciou e aconteceu essa LER mais rápido, né? Porque eu estava exposta à corrente elétrica o tempo inteiro, né? Então, é isso que acontece, não pode ser que eu não tivesse desenvolvido se meu pulso tivesse alinhado devidamente e posicionado correto, né? Mas assim, a gente pega o notebook e utiliza em vários lugares, né? Então, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com a nossa postura e de preferência, se você tiver a oportunidade de trabalhar com a bateria do notebook e usar como se fosse, por exemplo, a gente termina de usar o notebook, a gente pega, conecta na fonte e deixa ele carregar. Depois que ele carregou, você volta a utilizar. Tem um problema um pouquinho se eu colocar para carregar e desligar? Não, mas assim, quanto mais a gente minimizar o uso, mais seguro vai ser, né? 100% perfeito em todas as áreas é uma construção, né? A gente vai construindo cada passo, né, disso. Então, esses hábitos, né, essas mudanças, são coisas que a gente vai conquistando passo a passo, né? Não adianta eu falar para vocês, a minha casa hoje, meu apartamento é completamente saudável. Não, tem muitas coisas aqui para melhorar, né? Mas eu sei o que posso mudar, aonde eu posso mudar e, por exemplo, a mesa das crianças brincarem não é a ideal. Ela é de plástico, por exemplo, materiais que aumentam a nossa estática, né? Tudo que é sintético, né, aumenta a nossa eletrostática. Então, o que isso significa, né? Isso também prejudica o nosso corpo. Então, assim, materiais que vedam, né, esse nosso contato, né, com o material natural, a gente não consegue descarregar a energia necessária e cria-se a estática. Então, por exemplo, se a gente está tenso, por que às vezes a gente fala, a gente vai caminhar lá na terra de pé descalço e a gente descarrega, entre aspas, né? Por que a gente não pode descarregar naturalmente dentro do nosso ambiente, dentro da nossa casa, dentro do nosso escritório? Se a gente trabalhar com materiais mais naturais, a gente vai conseguir descarregar naturalmente durante o nosso dia a dia, né? A gente não vai precisar, não que a gente não precise ir à natureza, isso daí deve ser um exercício que todo mundo deveria fazer, tá? Não inibe a necessidade de estar fora, tá? Mas a sua qualidade de vida vai ser muito maior se seu ambiente for mais próximo dos padrões que a gente encontra na natureza, né? A gente acabou perdendo um pouco, né, por conta da Revolução Industrial, por conta de várias questões, a nossa conexão com o nosso habitat natural, né? Esse momento que a gente está vivendo, eu faço muito um parâmetro com
com a situação que os nossos antepassados tinham, né? Então é um momento, não que a gente não tenha tecnologia, que a gente não vai contar com ela, mas a gente vai evitar o que a gente tem de estrutura hoje de saúde sem necessidade, né? Então eu me vejo muitas vezes numa situação muito ligada aos nossos antepassados, né? Onde eles não tinham um sistema de saúde. E por que que eles utilizavam de ervas, por que que eles faziam o chá que muita gente está tomando, por que que eles utilizavam métodos naturais para prevenir doenças, porque quando eles tinham as doenças, eles não iam conseguir se recuperar, né, de muitas delas. Então, eles precisavam, para estender a vida, de vários itens naturais para que conseguissem ter mais anos de vida, né? Então, a gente está no momento que a gente está resgatando muita coisa do que já foi feito há muitos anos atrás e que a gente perdeu, né? E que a gente, na verdade, eu sinto que essa situação está trazendo para a gente repensar isso, né? Com a base nas tecnologias que a gente tem hoje, com todo esse conhecimento, se a gente puder aprender com tudo isso e trazer para o nosso mundo e toda a tecnologia que a gente tem, vai ser muito rico, né? Então, nada foi em vão, né? A gente precisa absorver o que tem de melhor, né? Sentir esse espaço, se conectar com esse espaço. Na verdade, é como se a gente sintonizasse uma rádio, né? Então, a partir do momento que a gente se concentra em alguma coisa, a gente se conecta com ela, né? Então, não tem nada muito... Eu não gosto de passar as coisas como uma coisa muito mística ou muito diferente, porque na minha visão, no meu modo de ver isso, é muito físico, né? A gente está conectado a tudo isso, né? É só a gente prestar atenção, né? Bom, pessoal, da parte que eu queria passar para vocês é um pouco isso. Se vocês quiserem escrever alguma coisa aqui, eu vou ver os comentários aqui para a gente conseguir responder. Vamos lá. Os armários em MDFs e outros incompensados. Então, tem algumas empresas que trabalham com... Algumas empresas que produzem chapas de MDF, tá? Que tem menos emissão de compostos orgânicos voláteis, tá? Então, o que é isso, né? Tem materiais, não só na marcenaria, que emitem compostos orgânicos voláteis no ambiente, né? Então, isso prejudica a nossa saúde. Tem algumas empresas que certificam que esses compostos não estão sendo emitidos no ambiente. E daí, essas empresas são as que a gente deve preferir. Tem, inclusive, empresas hoje de móveis planejados, por exemplo, que trabalham com selos, né, que certificam que não emite, esses móveis não vão emitir no ambiente esses compostos orgânicos voláteis. Então, eu vou explicar de uma maneira bem comum aí do que a gente às vezes tem no ambiente. Se você deixa, por exemplo, uma lata de thinner no ambiente, né, você sente aquilo e aquilo incomoda, intoxica, né? Os compostos orgânicos voláteis, eles têm o mesmo efeito daquele thinner, né, no ambiente, na gente. Então, só que a gente muitas vezes não percebe que eles estão ali, mas eles estão prejudicando a gente da mesma maneira, tá? A gente está precisando realmente resgatar um pouquinho da nossa saúde, fortalecer o nosso corpo, e eu espero que muitas pessoas, a partir desse momento, que consigam levar essa questão para depois desse momento, que a gente vai sair de casa, que a gente vai retomar a rotina, e que a gente consiga cobrar isso, né, de todos os ambientes, né, porque é uma sementinha que a gente está plantando para que a gente consiga atingir e transformar o meio que a gente vive, né. Então, acho que é bem importante, e se cada um puder passar um pouquinho adiante, né, um detalhe, um produto de limpeza, uma troca, eu acho que as pessoas e o mundo vai se curando aos poucos, né? Menos
menos descarga de material nas nossas redes de esgoto, aos poucos as coisas vão se encaixando, a natureza vai respondendo e a gente vai se conectando de novo, né? Ai, Sônia, obrigada, viu? Obrigada pela presença. Eu vou gravar essa live sim, na verdade, é a primeira vez que eu tô fazendo live, então eu acredito, pelo que eu vi, eu consigo salvar ela depois, eu pretendo salvar e disponibilizar ela depois na minha rede, tá? Para vocês conseguirem ter acesso. Mas qualquer problema daí eu aviso e também vou passar também no meu Instagram profissional, que é o Milena Santos Arquitetura, depois eu vou passar algumas questões essa semana no meu story, para que vocês respondam conforme vocês vejam de outros temas, do que vocês acham mais legal, podem me mandar inbox, porque eu pretendo falar mais específico de alguns outros assuntos, para que vocês consigam se movimentar em casa, fazer algumas alterações e sentir, né? Sentir essa diferença do ambiente saudável. O celular, o ideal é que a fonte de energia esteja mais do que 50 centímetros distante da cama, tá? Então, tanto a tomada, né, quanto o celular. A situação ideal, né, se vocês puderem, coloquem o celular à noite para carregar em outro ambiente, tá? Por conta da interferência do Wi-Fi, né, e a interferência da própria rede do celular, e também da energia, tá? É um hábito, tá? Se a gente puder exercitar ele, vai ser muito bom. As mesas de ferro, o único cuidado, assim, que eu tenho um pouquinho com ferro, o ferro, ele emite uma frequência e ele muda o polo magnético, né? Então, se a gente aproxima uma bússola de alguns tipos de metal, ela sai do alinhamento. Então, o que isso significa, né? Se a gente tem essa alteração de campo magnético, nosso corpo também tem essa alteração de campo magnético. E isso faz com que a gente perca alguns sentidos e o nosso aterramento, vamos dizer, né? Então, se a gente puder evitar o ferro em contato com o corpo das pessoas, é bom. O ferro, ele também conduz a eletricidade. Então, nas mesas de trabalho, onde a gente tem muitos equipamentos conectados na energia, o ideal é que a gente não utilize nenhum equipamento ligado na energia em mesas de ferro que vão ser utilizadas, tá? As madeiras, as naturais, né, são as mais indicadas, tá? Tudo pro mais natural possível. Oi, Malu, obrigada, viu? Obrigada pelo comentário. Obrigada, sim, também. Eu vou salvar, sim, essa live, vamos lá. As lixeiras também, sim. Quanto mais a gente puder tirar o lixo e trocar, é melhor, né? Os animais dentro de casa, a gente precisa só tomar o cuidado com a limpeza, né? Com os pelos, mas não tem uma questão necessariamente que é prejudicial. Os animais, o que é legal a gente observar, né? Para quem tem, eles procuram um canto, né? Eles procuram um local que eles deitam ali e ficam, né? Os gatos, eles gostam de ambientes que tenham energias que são prejudiciais para nós. Então, se o gato dorme no seu travesseiro, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Porque ali pode ter algum ponto que prejudique, né? Prejudique e cria essa tensão para o nosso corpo. Os cachorros, geralmente, né, que é o mais comum também da gente ter, os cachorros, eles geralmente procuram zonas neutras, então as zonas que eles costumam deitar, geralmente são neutras e não prejudicam a gente também. Os animais também são muito sensíveis a essas áreas de interferência, né? Então, se a gente puder parar para observar eles, também é muito legal, tá? Obrigada, pessoal. Obrigada pelos comentários aqui. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Obrigada. Deixa eu ver. Então, as construções que hoje trabalham com vigas de ferro,
elas podem gerar esse campo magnético também, que a gente tem que medir. Depois eu vou dar uma olhada geral aqui nos comentários, que agora a live já está finalizando. Então, pessoal, muito obrigada pela presença e espero estar aqui de novo com vocês em breve.